Alguns textos hoje, eu quero falar com você de maneira muito objetiva, de maneira muito simples, algo que o Senhor falou ao meu coração. Essa palavra, Deus colocou esse tema, no meu coração, e já colocou alguns textos aqui na minha mente enquanto eu estava na rua. Eu estava andando e ia atravessar uma rua, uma avenida lá pertinho de casa mesmo. E aí o Senhor colocou o tema dessa palavra no meu coração, e eu cheguei em casa, fui lá para o meu escritóriozinho em casa, e o Senhor trouxe à minha memória esses textos aqui que eu quero compartilhar com você, e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, sobre esse tema, e eu quero que você coma essa palavra, queridos, beba dessa água, como eu já disse, coma desse pão, porque Deus quer falar com você de maneira profunda. E eu repito algo que eu tenho dito, dos últimos cultos: igreja, ouça aquilo que o Espírito Santo tem dito à igreja. Se você quiser anotar, queridos, eu não me incomodo nem um pouco se você tiver uma caneta, uma agenda, e confesso para você que me alegra quando eu vejo alguém anotando. Então fique à vontade para anotar. Se você não conseguir acompanhar ou anotar, você pode me pedir após o culto o esboço do meu sermão. Também não tenho a mínima dificuldade em compartilhar, tenho muito prazer em fazer isso. Isso aconteceu no último domingo, fiquei muito feliz que alguém se interessou em estudar um pouquinho mais da palavra que foi ministrada. Então após o culto, se você assim quiser, pode me procurar no particular, que eu compartilho com você o esboço aqui daquilo que foi ministrado. Nós vamos ler alguns textos, se você já quiser anotar. Nós vamos começar com Números, capítulo 11, versículos 1 e o versículo 4 e 5. Depois nós vamos ler Êxodo, capítulo 16, versículos 2 e 3. E por fim, Gênesis, capítulo 19, versículos 17 e 26. O título dessa palavra é: não olhe para trás. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Você já quer aprender com esse texto? Então receba essa palavra, queridos. O Senhor já começa a dizer para você: meu irmão, não olhe para trás. O melhor de Deus ainda está por vir. Números capítulo 11, versículos 1, 4 e 5. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Números, capítulo 11, versículos 1, depois versículo 4, e depois versículo 5, vai juntando as peças aí, vai guardando, amém? Para você juntar as peças aí e formar aqui essa palavra que Deus tem para mim e Deus tem para você. Números capítulo 11, versículos 1, versículo 4 e 5 está escrito o seguinte: por estarem passando por muitas dificuldades. Alguém aqui está passando por dificuldade, queridos? Ninguém, Glória a Deus por isso. Mas nós passamos em muitos momentos. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles, destruiu uma ponta do acampamento. Versículo 4: havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a murmurar e reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer no Egito, onde nós estávamos, no Egito comíamos quanto peixe nós queríamos, e era de graça. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Vamos para outro texto. Êxodo, capítulo 16, versículos 2 e 3. Vou abrir aqui rapidinho também. Êxodo, capítulo 16, versículos 2 e 3. Está escrito o seguinte: ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado lá no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade.
vocês os trouxeram para este deserto a fim de nos matar de fome, toda essa multidão. Gênesis capítulo 19, versículo 17 e 26. Gênesis 19, 17 e 26. Encontraram? Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida, não olhe para trás, nem para este vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. Versículo 26. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Papai, muito obrigado, Jesus, porque a tua palavra é viva e eficaz. A palavra não é minha, Jesus, a palavra é sua. Então que essa mesma palavra a ser ministrada, papaizinho, seja ministrada também pelo teu Espírito, porque o teu Espírito nos consola, o teu Espírito nos conforta, mas o teu Espírito também nos confronta. Então que nessa noite possamos ouvir a tua voz através da tua palavra, e possamos ser cheios do teu Espírito, tocados por ele, para que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa penetrar em cada um de nós que estamos aqui no templo da IDBSU, mas também aos irmãos que estão em casa me ouvindo nesse momento, os que ouvirão posteriormente. Que o teu Espírito Santo fale, Jesus, de maneira profunda, de maneira com que a tua palavra precisa ser ministrada, Senhor. A palavra que não é minha, não é nossa, mas é tua. Nós abrimos o nosso coração. Fale segundo o teu querer, não segundo aquilo que eu quero ouvir, mas segundo aquilo que está proposto no teu coração, para o dia de hoje, papai, para cada um de nós, porque essa palavra é para mim, em nome de Jesus, amém. Queridos, ouça essa palavra, não pensando que é uma palavra que o irmão que não veio precisava ouvir, tá bom? Tire isso da sua mente, queridos. Nós temos às vezes a concepção de ficar ouvindo uma palavra e falando assim, né? Como seria bom se o irmão fulano de tal estivesse aqui, ele precisava ouvir. Não, queridos, essa palavra é para mim, pastor Tiago, quando foi ministrada ao meu coração, e ela também é para você que está me ouvindo agora, então recebe, amém? Porque o Espírito Santo quer nos capacitar para que sejamos uma igreja cada dia mais madura, que prossiga, uma igreja que não se baseia nas razões ou circunstâncias que nos rodeiam, mas uma igreja firme, queridos, porque a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias, né, o amor de muitos se esfriaria, e quando o amor se esfria, a pessoa deixa de olhar para a palavra, ela deixa de ser aquecida pela palavra, e ela começa a ser iludida pelas coisas do mundo, ela começa a ser contaminada pelas iscas de Satanás, que vem todos os dias tentar nos colocar irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, cristão contra cristão. Esse é o projeto de Satanás, e alcança aquele que está frio na fé. Então precisamos ser aquecidos, precisamos ser a nossa fé madura, queridos, madura, porque quando o Senhor vier buscar a igreja, Ele vai buscar não um povo mimado, não um povo que está precisando de cafunézinho todo dia, mas um povo que resistiu. É o povo resistente, né? É o povo persistente. É esse que vai alcançar a vida eterna. Não é o povo dodói, não é o casquinha de ovo que vai alcançar o céu, queridos, mas é aquele que já definiu para onde quer ir. Eu disse domingo passado, até usei umas palavras duras, né? Céu e inferno estão aí. Quem quer ir para o céu vai, quem não quiser vai para o inferno, e ponto final. Quem quer aceitar Jesus, Jesus é vida, sem Ele é morte, sem Ele é inferno, e é assim, pronto, queridos, não tem meio termo. Pecado é pecado, que não é pecado não é pecado, não tem relativismo, e assim é a palavra. Então hoje Deus quer ministrar para aquele que quer ouvir a palavra e quer amadurecer. Quem não quer ouvir a palavra, não quer amadurecer, querido, fecha o vidro e vai procurar outra realidade, porque Deus quer tratar com gente que quer crescer, Deus quer tratar com gente que quer produzir, e Deus é tanto assim, queridos, que quando a figueira, né, começava ali a não produzir, o que alguém vem? Ele vem aqui e poda, e podar às vezes é dolorido, mas é necessário para que continue a crescer. Então nós precisamos estar
ativos e aceitando o momento onde Deus vem até nós e nos corta, nos poda, para que possamos prosseguir. Não é ser podado e chorar e desistir e ser lançado no fogo, né? Mas é ser podado e florescer e frutificar. E a palavra que Deus tem para mim e para você hoje, queridos, já começa de maneira forte. Olha para frente, não olha para trás, porque o melhor de Deus ainda está por vir. E eu não estou aqui falando que o melhor de Deus ainda está por vir, querendo falar para você que se você continuar na caminhada, você vai ficar rico, vai ficar próspero e grandes coisas vão acontecer aqui na terra. Não é isso, queridos, porque o melhor de Deus, quando a gente fala que o melhor de Deus ainda está por vir, estou me referindo à salvação. E tem muita gente trocando o melhor de Deus, que é a salvação, por pequenos e meros prazeres que acontecem na terra. Porém, quando eu falo que o melhor de Deus ainda está por vir, queridos, também podemos alcançar muitas bênçãos de Deus, que são para nós na terra e serão para nós no céu. Então Deus pode nos presentear, mas quando falamos, queridos, olhe para frente, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Eu estou sendo muito otimista, porque eu sei que um dia Jesus virá, porque Ele me prometeu que virá, e eu preciso permanecer firme, olhando para frente, ouvindo a voz dEle, para que o grande dia eu alcance, né, e more com Ele para toda a eternidade. Não olhe para trás, o melhor de Deus ainda está por vir. O livro de Êxodo e Número, onde nós lemos, né, nos relata a história do povo de Deus, que haviam sido libertos do Egito, onde eram escravos. Todos conhecem essa história. O povo de Deus passa ali muitos anos escravizados no Egito, e havia uma promessa de Deus que iria libertar eles daquela escravidão. E como o nosso Deus é um Deus que cumpre aquilo que promete, queridos, você que está em casa me ouvindo e você que está aqui, Deus cumpre a promessa. Então Deus levanta Moisés e causa ali toda a situação, tira aquele povo do Egito, e agora aquele povo está caminhando em direção à promessa. Porque entre, queridos, o momento onde nós saímos da zona de conforto e da libertação até alcançar a promessa, existe todo um percurso que nós precisamos prosseguir, e é justamente isso que nós estamos fazendo aqui agora, caminhando em direção à terra prometida, que é o céu, a nova Jerusalém. E você precisa estar atento, não olhar para trás. Mas aquele povo agora começa a tirar os olhos, né, da Canaã de Deus, da promessa de Deus que estava lá na frente, e eles começaram a achar que estava demorando demais, o problema estava crescendo, eles estavam desejando coisas que naquele momento eles não tinham, e agora eles começam a desviar o foco da promessa e começam a olhar para trás, ao ponto, queridos, deles desejarem a comida, as cebolas, né, desejarem as coisas que comiam lá na escravidão. Então esses dois textos que nós lemos, li dois textos aqui para confirmar, relata esse povo que um dia eram escravos, agora são livres, mas enquanto livres não se contentam com a liberdade, porque agora eles olham os problemas e eles querem retroceder, né? Eles querem retroceder, mas eles querem retroceder, queridos, porque eles tiraram o foco da promessa, eles deixaram de olhar para o alvo que é Cristo, eles deixaram de olhar para o Deus que é o abençoador, para o Deus que promete, e eles começaram então a retroceder e a olhar para trás. Segundo texto que nós lemos, ou melhor, o terceiro, que está lá em Gênesis capítulo 19, nos traz o relato de Ló e sua família, que viviam em meio ao pecado de Sodoma e Gomorra. Vocês vão entender muito bem, né, quando vocês leem lá, a grande maioria conhece, se você não conhece, Ló e a sua família, eles escolheram um lugar para morar, e eles moraram ali na região de Sodoma e Gomorra, que se você entender e estudar, era uma região promíscua, era uma região totalmente voltada para o pecado, que ofendia a Deus e os princípios de Deus, e Deus toma a decisão, queridos, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, então Ele toma a decisão de destruir aquele lugar, porque aquele lugar não honrava a Deus, mas Ele vê ali, né, Ló e a sua família, Ele tem então compromisso de tirar Ló e a sua família do lugar de pecado, do lamaçal de pecado, né? O Senhor nos libertou do império das trevas, né? Nós precisamos entender isso. O Senhor nos tira do lamaçal de pecado, e Ele nos leva para uma nova morada, para uma nova perspectiva, para um futuro melhor com Ele. Nós precisamos entender isso. Então quando Deus nos tira do pecado, Ele tem algo melhor para nós. Deus tira Ló e sua família do pecado, porque Deus tinha coisas melhores para Ló e sua família. E ali é o único requisito que Deus fala para ele: olha, não olha para trás, pega a sua família, pega o que você tem, ó, e corre, vai acontecer uma destruição, não olha para trás.
E aconteceu que quando já estavam longe, queridos, eles não estavam correndo risco algum, porque Deus tirou eles daquele lugar. Mas quando eles estão lá na frente, a mulher de Ló, ela olha para trás e instantaneamente ela morre, né? Ela perde a vida simplesmente porque ela desobedece a Deus e ela olha para trás. Aqui há uma simbologia muito grande, queridos, de pessoas que foram libertas do pecado, que Deus tirou lá do lamaçal de pecado. Deus traz eles para uma nova perspectiva de vida, mas eles olham para trás em um determinado momento. Queridos, entenda quem é Deus. Tem muito crente com saudade do pecado, gente. Tem muito crente com saudade do lamaçal que vivia. Tem muita gente que foi liberto por Deus, mas quer retroceder. Não olhe para trás, queridos. O melhor de Deus ainda está por vir. Se você quiser anotar, eu coloquei um subtítulo, né? Deus tem grandes coisas para o seu povo, mas alguns ainda insistem em olhar para trás. Que tolice, queridos. Que tolice. Ei, mesmo que a caminhada esteja difícil, siga em frente. Não olhe para trás, porque o que Deus tem preparado para você, queridos, é incomparavelmente melhor e maior do que o estado em que você vivia antes. Há um tempo atrás, na nossa caminhada pastoral, né, a gente lidou com um problema muito grande, e naquele momento eu disse para uma pessoa, falei: fulana, Deus está te dando a oportunidade hoje de mudar, porque se você não entender o momento que você está vivendo e você não mudar, se você retroceder, você vai viver num estado 7 vezes pior do que o que você estava. E aquela pessoa naquele momento não compreendeu, queridos, ela olhou para trás. É um fato muito triste na nossa caminhada, e infelizmente essa pessoa experimentou coisas muito amargas, né? Novamente no pecado. Eu quero alertar você hoje, queridos, do lugar onde Deus te tirou, não queira voltar. Não queira voltar para o lugar onde você estava. Pastor, mas está difícil, permaneça. Pastor, mas está cruel, permaneça. Pastor, mas o fulano e não sei o que, as pessoas que estão à minha volta fizeram isso. Não importa, prossiga a sua caminhada. Prossiga, queridos, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Pare de sentir saudade da escravidão. Gente, que tolice. Uma pessoa que era escrava agora é livre, e já tinha visto grandes coisas acontecer, queridos. Esse povo estava no deserto, mas no deserto, esse povo estava experimentando coisas sobrenaturais de Deus. Deus não tirou eles lá do Egito e colocou no deserto e abandonou, não. Deus estava com eles, suprindo as necessidades deles. Deus já tinha aberto o mar vermelho, queridos. Deus já tinha feito coisas maravilhosas, e agora esse povo ingrato deixa de olhar para Deus e começa a sentir vontade de comer cebola. Vai ler lá depois. E sabe qual que era a promessa? A promessa é que eles entrariam numa terra que manava leite e mel. Mas agora eles estão com vontade de comer o quê? Carne, cebola. Você vai ver lá depois, tem um monte de coisa que eles estavam com vontade de comer, inclusive cebola. Eu amo cebola, né? Sou suspeito a falar. Mas eles estavam trocando a promessa de ser possuidor de uma terra. Eles estavam trocando a possibilidade exata, né? Não era uma possibilidade mais ou menos calculada, era uma possibilidade exata. Deus tinha falado que ia colocar eles lá, e colocaria, e colocou. Eles estavam trocando uma promessa perfeita, simplesmente pela vontade de voltar atrás e continuar sendo escravo. E tem muita gente, queridos, que está sentindo saudade não somente da escravidão, mas também do pecado, que também é a escravidão do pecado. Sabe por quê, queridos? Porque o diabo não ama ninguém. Tem gente que acha que o diabo é bom demais, né? Porque permite ele se prostituir. O diabo é bom demais porque permite ele se drogar. Queridos, são apenas as iscas e as ciladas de Satanás para te manter no cabresto.
Tem muita gente que acha que ser livre é poder usar droga, é poder beber, é poder se prostituir. Isso é prisão. Eu disse alguns domingos atrás que ser livre, queridos, é você não precisar de nada artificial para ser feliz, somente ter Jesus no coração e saber que você já tem a garantia de vida eterna. Essa é a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, queridos. Pare de sentir saudade da escravidão, pare de sentir saudade do pecado, porque o pecado escraviza e mata você e as pessoas que estão à sua volta. O deserto é apenas uma transição para dias melhores, queridos. Você tem que entender isso. Permaneça fiel. Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é forte. Deserto é apenas uma transição para dias melhores. Não é morada, queridos. Deus não quer que você more no deserto. Pastor, mas então por que o deserto na minha vida não passa? Porque você é cabeça dura. Porque você é teimoso. O deserto na vida de muitas pessoas é prolongado porque é cabeça dura, é teimoso, é pirracento, é tolo. Tem um monte de crente cabeçudo que só vive no deserto e nunca experimenta do maná e do pão celestial, porque é cabeça dura, só fica patinando no deserto, queridos, porque não consegue amadurecer, não consegue aprender com aquilo que Deus tem ensinado. Eu sempre falo para Deus o seguinte: Senhor, me permite que eu possa entender sempre da primeira vez que eu passo uma dificuldade, para que eu não precise passar de novo. Mas tem gente que permanece no mesmo problema a vida inteira, queridos. Na nossa vida pastoral, às vezes a gente lida com essas coisas, né? Pessoas que sempre estão passando pelo mesmo problema, nem de problema muda, né? Nem de problema muda, nem de fase passa. Quem joga videogame sabe que se você chega numa fase ali difícil, você quer passar por ela para quê? Para enfrentar a próxima fase, que é mais difícil, mas você quer passar por ela, porque é o desafio. Tem gente que não é desafiado nem a mudar de fase no deserto, porque ele se contenta só em ficar patinando naquele probleminha medíocre de sempre. Queridos, nós precisamos prosseguir, porque deserto não é morada, deserto não é moradia, deserto é momento de transição, é momento de transição de um lugar que estava difícil para um lugar melhor que Deus prometeu. Esse mundo aqui não é morada não, queridos. Aqui não é lugar de morada não. Isso aqui é passageiro. É passageiro. Então não troca o que é eterno por aquilo que é passageiro não. Amém? Se tem que pedir perdão, pede hoje. Se tem que perdoar, perdoa hoje. Se tem que fazer alguma coisa, faça hoje. Se você está traindo a sua esposa, para hoje. Se você está desonrando ou traindo o seu marido, hoje é o dia de parar. Se você é negligente com seus filhos, mude hoje. Se você está roubando o lugar que você trabalha, pare hoje. Não troque o que é eterno por aquilo que é passageiro. Se você se prostitui, pare hoje. Não seja como aquele que é viciado, né, e fala assim: não, é o último trago, é o último gole, e amanhã é o último gole, e depois de amanhã é o último gole, e depois de amanhã é o último gole, até que morre e vai para o inferno e acabou, e pronto, final, acabou. Então, queridos, não troca o que é eterno por aquilo que é passageiro. Deixa de ser cabeça dura, queridos. Olhe para o seu irmão que talvez errou com você e se coloque no lugar dele. Olhe para a sua esposa que talvez você está maltratando, se coloca no lugar dela. Olhe para o seu chefe que talvez você não gosta dele, se coloca no lugar dele. Você não sabe a pressão que ele vive, você não sabe o que ele está enfrentando. Todos os dias o diabo tem colocado ciladas no nosso coração, queridos, que é justamente para nos distrair. Um dia eu usei aqui, já tem um tempo, talvez, se você for bom de memória, eu usei, né, a bolinha na mão do gatinho ou do cachorrinho, né? Você joga uma bolinha para um cachorrinho, para o gatinho, ele fica intertido com aquilo um tempo, muitas horas do dia, queridos. E tem muito crente que está com a bolinha que o diabo jogou e ele está intertidinho com aquele negócio ali, queridos, e não progride. Quem não confia no Deus que prometeu, acaba morrendo por sua própria incredulidade. Isso aqui é forte. Quem não confia no Deus que prometeu, acaba morrendo por sua própria
incredulidade. Repito, se você não confia no Deus que te prometeu, você vai morrer. Você não vai morrer porque Deus não é poderoso para cumprir, mas você vai morrer no deserto porque você não acredita no Deus que prometeu. Então você vai morrer, não é porque Deus não é poderoso, mas você vai morrer porque você vai morrer por sua própria incredulidade. Isso aconteceu com o povo de Deus, já vencendo, já estava chegando no desafio master, lá no final, né? Eu nunca fui muito fã de videogame, eu sempre tive dificuldade, mas quando era criança eu gostava de jogar Sonic, nem sei se existe mais, né? Eu sei que quando chegava na fase do joguinho, lá no final, tinha o Robotnik. Se você vencesse o Robotnik, você virava o jogo, e aí era o ápice, né? O povo chegou lá no finalzinho, queridos, o povo de Deus chegou lá no final, eles avistaram a terra, avistaram o Robotnik, e agora se vencesse o último desafio, festa, queridos, era tomar posse da bênção. E aí, no capítulo 13, não me lembro agora, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar na minha memória, vamos lá, capítulo 13, do livro de Números, pode abrir que você vai confirmar, capítulo 13, do livro de Números, versículo 1, está escrito o seguinte: Deus manda Moisés separar 12 espias, e ele fala o seguinte: você vai separar 12, pode confirmar aí que é venérico, separa 12 homens aí principais das tribos, que vão espiar a terra, e aí ele fala algo na sequência assim: eles vão espiar a terra que eu certamente darei a vocês. Está escrito assim ou não? Alguém lê para mim aí, Números capítulo 13, versículo 1 do capítulo 13, está escrito assim: vai, escolhe 12 homens que vão subir e espiar a terra que eu certamente vou dar a vocês. Deus não fala para Moisés o seguinte: olha Moisés, eu estou aqui pensando, cara, estou pensando aqui, separa 12 homens e sobe lá e espia a terra, e aí eu vou pensar se eu vou dar essa terra para vocês. Vocês passarem 40 anos caminhando, eu vou aqui examinar se eu vou dar. Não, quer dizer, ele falou: olha, vão e subam e examinem a terra, porque essa terra eu darei a vocês. Alguém leu aí, confirmou? Está escrito isso aí mesmo? Então estou bom de memória. Então está escrito isso aí. Se você for lá no versículo 25, a partir do versículo 25, você vai ver que eles agora retornam da terra, né? Eles retornam da terra, e 10 daqueles 12 começaram a fazer aquilo que eles sabiam de melhor, né? Imagino que estava tudo enrustido, né? Estava tudo embutido neles ali, incredulidade. E eles começaram a falar: você está doido, fera? Nós vamos subir naquele lugar, é mais nem. Se vocês quiserem ir, vocês vai. Lá, nós somos igual gafanhotos perto daquele povo, eles é tudo gigante. Você está doido, fera? Vou não. E sabe o que aconteceu? Todas as pessoas que acreditaram na incredulidade, nos incrédulos, morreram. Se levanta 2 homens, Josué e Caleb. Não me lembro agora qual dos versículos aqui, não me lembro se versículo 29, 30. Josué e Caleb faz calar o povo e fala: não, nós vamos sim, subiremos, porque certamente nós prevaleceremos contra aquele povo, eles são o nosso pão, Deus nos deu aquela terra por herança. Moral da história, resumindo aqui: incrédulo morreu, e quem acreditou na promessa, alcançou. É o que eu estou falando insistentemente: céu é céu, inferno é inferno, pecado é pecado, o que não é pecado não é pecado, promessa é promessa, o que não é promessa não é promessa, o que Deus fala Ele cumpre, o que Ele não fala Ele não cumpre, porque Ele não prometeu. Então dê ouvidos àquilo que a palavra diz, não dê ouvidos ao incrédulo. Se Deus falou que vai dar, Ele vai dar. Se alguém falou para você que Deus falou que vai dar, mas não vai dar, não acredita nesse alguém, acredita em Deus, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Os que creram alcançaram a terra prometida. Os que não creram, queridos, final de fase, game over, morreram. Tire os olhos das circunstâncias e do deserto, olhe para Jesus, pois Ele é a esperança de dias melhores.
Tire os seus olhos do coronavírus. Tire os seus olhos do... Ah, pastor, eu vou ignorar. Não vai ignorar não. Ele está aí, está matando. Você precisa se precaver. Mas além de tudo que tem acontecido, há um Deus vivo e poderoso, que se eu morrer pelo coronavírus, eu sou salvo, porque Ele me garantiu a vida eterna. É isso que você precisa entender. Não é ignorar as coisas que estão acontecendo à sua volta. É saber que acima das circunstâncias, acima do deserto, existe um Deus fiel e poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém, queridos? Tire os olhos das circunstâncias e do deserto, queridos. Olhe para Jesus, pois Ele é a esperança de dias melhores. Abra sua Bíblia, eu quero encerrar com você no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 10 ao 13. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Se depois você quiser ouvir essa palavra novamente, entre lá no nosso canal do YouTube, BP Tiago Amaral, queridos. Vai estar salvo lá o culto e vai estar salvo também a palavra, para você compartilhar com sua família, para você compartilhar com seus amigos, tá bom? Se você ainda não se inscreveu lá no canal, inscreve lá. Todas as palavras que já foram ministradas nos últimos cultos estão lá, e inclusive do pastor Jorlando, da pastora Laís, do pastor Luciano. Entra lá depois, tem muita coisa boa para abençoar você. Apocalipse capítulo 3, versículos 10 ao 13. Anota aí. Versículos 10. Escuta o que está escrito aqui, queridos. Vamos lá? Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Parece que isso aqui foi escrito ontem, né? Impressionante. Vou ler de novo. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar os sofrimentos com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. As pessoas que conseguirem a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus falou isso à igreja de Filadélfia, e nós precisamos entender que a coroa da vida está reservada para aquele que permanecer fiel. Não deixe que ninguém roube de você a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Amém, queridos? Dá um glória a Deus forte aí, queridos. Aleluias. Então, se você não anotou, está em Apocalipse 3, versículos 10 ao 13. E agora eu vou citar o último versículo que eu separei, para encerrar com você, e para que você guarde isso no seu coração. Não precisa abrir não. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, está escrito o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O melhor de Deus ainda está por vir. Se tiver alguém do seu lado aí, eu sei que a gente está mais disperso aí um pouquinho, mas vira para ele e fala assim: querido, deixa de ser bobo, o melhor de Deus ainda está por vir. Permanece firme e fiel. Amém? Que o Espírito Santo, que é o dono da palavra, que foi o ministrante dessa noite, possa continuar falando ao teu coração. A você que está em casa, que essa palavra, queridos, possa penetrar no teu coração de maneira muito profunda, e que o Senhor, de acordo com a liberdade com que você der, continue a falar no teu coração. E se você que está me ouvindo ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, o dia é hoje. Mesmo sozinho na sua casa, talvez aí onde você estiver, fala: Senhor, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida, eu te reconheço como único e suficiente Salvador.
perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você ainda não fez, faça, e manda um recadinho para a gente aí, que nós queremos pastorear você, e queremos que você faça parte da família IDBSO. Que Deus abençoe